Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Estamos naquela parte do Evangelho, a essa altura do calendário litúrgico, onde aparecem as chamadas parábolas. Há poucos dias atrás vimos aqui a parábola do semeador, e o texto de hoje nos traz a parábola do joio. E é importante nos lembrarmos que as parábolas que são usadas por Jesus tinham um objetivo específico, que era o de revelar aspectos importantes do reino de Deus. Em alguns textos, inclusive, aparece exatamente essa expressão: o reino de Deus é semelhante a... e então há o uso de uma parábola. E, portanto, Jesus sempre usa desse artifício para explicar aspectos importantes a respeito do reino de Deus. No texto que nós lemos hoje, encontramos o reino de Deus sendo apresentado como sendo semelhante ao homem que plantou boas sementes. No caso, a boa semente aí do texto é o trigo. E é importante nós percebermos que esse texto está em conexão com o texto da parábola do semeador. E é por isso que nós precisamos perceber que quem lança a semente não tem nenhuma garantia de que ela vai produzir. Tem apenas a expectativa por causa da qualidade das sementes. Isso é importante nós percebermos, porque a gente sempre imagina, quando lê esse texto, e interpreta esse texto de maneira automática, dizendo que o trigo são aqueles que receberam a mensagem,
o joio são aqueles que não receberam a mensagem e que, portanto, o trigo são as pessoas boas e o joio são as pessoas más e ponto. Mas na realidade, a semente é lançada e não há, a não ser na confiança da qualidade daquela semente, não há nenhuma garantia de que ela vai produzir, mesmo com aquela expectativa que nós encontramos lá na parábola do semeador, de que quando a semente é boa, ela pode produzir a 30, 60 ou até 100 por um. E então, os irmãos notaram aí que nós lemos duas partes do texto, porque assim como acontece com a parábola do semeador, primeiro Jesus conta a parábola e depois os discípulos pedem que ele explique o significado dela. E essa segunda parte, que é a explicação da parábola, os especialistas no Evangelho de Mateus sugerem que provavelmente é uma adição posterior feita pela própria igreja, pela própria comunidade de Mateus, que se vê vivendo uma realidade em que parece que você tem na comunidade pessoas que são comprometidas com Deus e outras que nem tanto. E outras que parecem até que não conhecem a mensagem do Evangelho. E por isso nós temos no próprio texto uma segunda parte que explica a parábola, que explica aquilo que Jesus tinha ensinado de maneira a contar essa história. Jesus então explica nessa segunda parte que quem lança a boa semente é Ele mesmo, ou seja, ele diz, é o Filho do Homem. E aqui a expressão usada por Jesus é uma referência à sua condição de ser o verdadeiro Messias, de ser o Cristo, aquele que traria a mensagem do reino de Deus. É importante nós percebermos que quando Jesus começa a proclamar a mensagem do Evangelho, ele não faz isso em um ambiente em que as pessoas não tinham religião nenhuma. Pelo contrário, em Israel, a religiosidade era muito importante, os judeus eram muito zelosos com a prática dos ritos religiosos, e tinha até inclusive um grupo que era até mais dedicado, que era dos fariseus, que levava ao pé da letra todos os ritos religiosos e que era detalhista. Então Jesus não está falando para pessoas que não conhecem a religião, que não têm nenhuma prática religiosa, pelo contrário, ele está falando com pessoas que sabiam exatamente o que deviam fazer dentro daquela perspectiva da religião judaica para agradar a Deus. E quando Jesus então fala que ele, o Filho do Homem, é o verdadeiro Cristo e que agora está trazendo a boa nova do Evangelho, ele está dizendo, e você vai se lembrar isso facilmente, lá do capítulo 5, 6 e 7 do próprio Evangelho de Mateus, quando Jesus diz explicitamente, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E ele vai então citar leis do Antigo Testamento. E aí logo em seguida Jesus diz, eu porém vos digo, deixando claro que a mensagem que ele traz é diferente ou uma forma de aperfeiçoamento daquilo que estava nas leis. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus traz uma mensagem nova? Porque Israel e até os outros povos que não faziam parte do povo de Israel jamais foram capazes de obedecer à vontade de Deus da maneira como Deus esperava. Então, Jesus traz a mensagem do reino dizendo, agora as coisas mudaram. Agora a maneira de Deus aceitar vocês não é mais pelo conjunto de práticas de ritos religiosos como era na religião judaica e nem por nenhuma outra religião. Agora o próprio Deus aceita vocês por causa da sua graça. E portanto o reino de Deus traz uma novidade. As coisas agora são modificadas e há, mesmo assim, com o anúncio do reino de Deus,
aqueles que aceitavam e aqueles que não aceitavam a mensagem. E aí você vê novamente a conexão com a parábola do semeador. Lembra que a parábola diz que a semente caiu num lugar que o espinho sufocou e ela morreu, a outra, a terra era muito rasa e ela não durou muito, a outra caiu num lugar que também era cheio de pedras, mas finalmente é aquelas que caem em terra boa e essas produzem. E portanto nós temos aqui, nessa nova parábola, a mesma ideia. Há aqueles que aceitam e há aqueles que se perdem mesmo ouvindo a mesma mensagem. O anúncio do reino de Deus, apesar de ser capaz de mudar a vida da pessoa, não é automaticamente aceito pelas pessoas. E então, na segunda parte do texto, nós vamos encontrar Mateus dizendo que as pessoas que pertencem ao reino são as boas sementes. São elas que vão espalhar a boa notícia do reino de Deus. Ou seja, são elas, as pessoas que creem, que vão continuar o que Jesus iniciou. Veja o tamanho do privilégio e ao mesmo tempo o tamanho da responsabilidade de quem ouve a mensagem do Evangelho e a entende. Agora é a igreja, agora é a boa semente que frutificou, que é responsável por continuar a obra de Jesus. Um privilégio muito grande, mas também uma grande responsabilidade. E como nós vimos quando falamos aqui da parábola do semeador, essa é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar, não dá para passar para outro. Somos nós, os que creem, que devem levar a mensagem do reino de Deus, mensagem que pode transformar a vida das pessoas. Mas o texto segue e nós encontramos a informação de que durante a noite o maligno semeou o joio. O joio é um outro tipo de planta, não é exatamente igual ao trigo, ele é diferente, mas o texto nos informa que o joio são as pessoas que não pertencem a Deus, mas pertencem ao maligno e que vivem junto com as que pertencem ao reino. Crescem juntas, convivem, e você não sabe distinguir quem é quem, você não sabe como é um e como é o outro, porque eles são bem parecidos. E aqui nós temos uma ideia muito importante para as nossas comunidades de fé de hoje, porque o texto nos informa que a principal diferença entre o joio e o trigo é que o joio são aqueles que não produzem os valores do reino de Deus. Crescem juntos, fazem parte da mesma comunidade, mas há aqueles que estão comprometidos com os valores do reino de Deus e reproduzem em sua vida, e há aqueles que não querem nada. Há aqueles que fazem parte da comunidade, mas que não têm compromisso e jamais reproduzem os valores do reino de Deus. Isso é muito fácil de você perceber quando você encontra no Evangelho o anúncio de que todo o cumprimento da lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo, e há pessoas que odeiam, que em vez de amar a Deus, não amam, que em vez de amar ao próximo, discriminam, que em vez de amar ao outro que é diferente dele, odeiam, discriminam em vez de acolher. Você não vai encontrar no Evangelho, em nenhum momento, em nenhum dos Evangelhos, Jesus deixando de acolher as pessoas. Essa semana eu vi um anúncio que eu encontrei numa das redes sociais, e aquilo me chamou a atenção, porque na hora eu lembrei desse texto. Eu estava estudando o texto durante a semana e falei, puxa, isso aqui tem a ver com aquilo que eu estou estudando. Estava numa charge, Jesus dizendo para um monte de gente, vocês devem amar a todas as pessoas. E aí na charge de baixo, alguém dizia assim,
até mesmo o LGBTQIA+, não sei o que lá, que hoje em dia cada vez muda, né, a sigla, até mesmo esse pessoal, e aí na charge de baixo diz assim, até mesmo quem faz pergunta idiota. Esse é um exemplo de alguém que quer amar a Deus, quer ouvir a mensagem do Evangelho, mas ele quer amar seletivamente. Ele quer escolher aquilo que ele deve obedecer do Evangelho. Isso é uma evidência clara de alguém que está muito mais para joio do que para trigo. E aqui nós temos então essa ideia de que o joio não se compromete com a reprodução dos valores do reino de Deus, porque faz uma opção seletiva por aquilo que ele gosta e rejeita aquilo que ele não gosta. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Reino de Deus tem uma característica, eu já citei essa expressão aqui várias vezes, é mais ou menos como aquela situação de uma mulher que fica grávida. Você não conhece ninguém que fica grávida 35%, e nem 50%. E nem 82,5%. Só tem uma coisa, ou é realmente grávida, ou é realmente não grávida. É assim que funciona no reino de Deus. Não tem compromisso até a página 3. Eu vou seguir o Evangelho só até onde eu gosto. Dali para frente eu não quero mais. Não existe isso. Há uma tendência que nós temos, que é muito antiga, eu também já comentei isso outras vezes aqui. Meu pai tinha uma Bíblia muito antiga, hoje eu não sei onde foi parar essa Bíblia, não sei se perdeu no meio das mudanças, né? Pastor tem essa situação que de vez em quando muda de uma cidade para outra e alguma coisa fica pelo caminho. Mas o meu pai tinha uma Bíblia muito antiga, com aquelas traduções antigas, e ele grifava os versículos com cores. E as verdes tinham a ver com a esperança, o vermelho tinha a ver com a salvação, com o sangue de Cristo, e aí cada uma dessas, a amarela era alguma referência ao céu, à salvação final e tudo mais, e eu achava tão bonito aquilo, até o dia que alguém me disse assim, então, comece a prestar atenção nos textos que não estão grifados, porque o que você precisa fazer não está nos textos que você gosta, mas está naqueles que você não grifa. O Evangelho não é só aquilo que nós gostamos, não é só aquilo que a gente acha bonito, mas ele é a sua totalidade. E quando a gente faz essa seleção daquilo que nós obedecemos e daquilo que nós não gostamos, nós estamos mais próximos do joio do que do trigo. O trigo é aquele que está comprometido em reproduzir os valores do Evangelho na sua integralidade. E o texto ainda nos informa que os servos chegaram para o Senhor e falaram, devemos tirar, vamos arrancar o joio? E a resposta de Jesus é, de forma nenhuma, a colheita vai ser no fim dos tempos e serão os anjos que a farão, porque não nos cabe julgar quem quer que seja, ainda que seja aquele que faz a pergunta imbecil. Ainda que seja aquele que aparentemente não tem compromisso nenhum com o reino de Deus. São os frutos que revelam quem as pessoas são, mas aquele que está comprometido com Jesus não deve nem discriminar e nem recriminar até mesmo aquele que aparentemente não tem compromisso. Essa não é função do trigo, essa não é função de quem está comprometido com o Evangelho. Não se deve tirar o joio, sob pena de tirar também o trigo. E aqui nós vemos o Senhor da seara, o próprio Deus, preservando o que são seus, os que são seus. Nós não temos o discernimento necessário para dizer esse serve, esse não. Esse é cristão, esse não é. Esse é dos nossos, aquele não. Nós não temos essa capacidade. E o próprio Deus preserva aqueles que são seus, dizendo, não arranque nem o joio nem o trigo, deixe lá, porque eles vão crescer juntos, e na época que for propícia, então os anjos farão isso.
e separarão aqueles que pertencem a Deus dos que não. Quando o joio for arrancado, não induzirá mais o trigo a pecar e nem a fazer o mal. Agora sim nós temos a descrição da época em que não haverá mais a presença do que é contrário ao reino de Deus. Por isso, a colheita é no final dos tempos, e é feita pelos anjos, e não pelos que creem. Nós não temos essa autoridade e nem esse discernimento. E o texto termina com uma afirmação muito interessante. Então, o povo de Deus brilhará como o sol. Agora é a descrição do reino de Deus na sua totalidade. É a promessa de felicidade plena e permanente para os que foram chamados a participar do reino de Deus e que eram realmente trigo. Só para que a gente entenda essa expressão, ela está alicerçada no Antigo Testamento. E toda a expectativa do Antigo Testamento era que Israel, como povo de Deus, fosse luz para as nações. E agora Jesus diz, não é mais o povo de Israel, são aqueles que foram aceitos por Deus e são o trigo dessa parábola. Eles brilharão como o sol. Mais uma parábola que revela aspectos importantes do reino de Deus. O uso que Jesus faz da parábola do joio e do trigo deve nos conduzir ao comprometimento de maneira total com os valores do reino de Deus. É isso que ele espera de quem é trigo. Não espere isso de quem é joio, mas não se importe com o joio, porque pode ser que Deus faça com que o joio se transforme em trigo, fazendo com que ele seja também alcançado. Você pode ser um instrumento disso, mas você jamais vai alcançar o joio sendo alguém que reproduz os valores que são do joio, que são do maligno. Você só vai alcançá-los quando você for aquele que dá testemunho, que continua aquilo que Jesus começou, levando a mesma mensagem, a mensagem do reino de Deus, de que Deus aceita o ser humano por causa da sua graça, não por causa da nossa obediência, não por causa do que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas tão somente porque Ele nos amou. Que nós sejamos como o trigo, que nós tenhamos esse compromisso, e que nós não sejamos aqueles que querem se arvorar como o acusador de quem é joio. Isso não nos cabe. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.